Muito boa noite, amigos. Começamos mais uma edição do Jornal de Cambé. Como você sabe, aqui as notícias da minha querida cidade você acompanha diariamente às 19 horas. Diariamente não, de terça a sexta, porque na segunda nós transmitimos a sessão da Câmara de Vereadores. E por falar em vereador, hoje eu estou recebendo aqui, com muito prazer, o vereador Rômulo Ianchi, e logo após o intervalo comercial nós vamos bater um papo com ele sobre uma audiência pública que vai acontecer amanhã na Câmara de Vereadores. A ASIC informa. O comércio de Cambé está de portas abertas para atendê-lo. Uma grande variedade de produtos é oferecida aos consumidores. Nosso comércio está sempre com promoções especiais. Comerciante, felice a ASIC. Compre em Cambé, prestigie o nosso comércio. Associação Comercial e Empresarial de Cambé. Mais informações, ligue 3251-6361. O Escritório Contábil Marisol presta assessoria contábil, fiscal, trabalhista e abertura de empresas com uma equipe de profissionais com todo o suporte necessário para garantir o seu sucesso e de sua empresa. Contabilidade é assunto sério. Escritório Contábil Marisol, Rua França 236, no centro de Cambé. Fone 3254-4511. Você quer vender, comprar ou locar um imóvel e quer aproveitar as facilidades existentes no mercado imobiliário? Procure a Imobiliária Casa Grande. Simplificação e rapidez na aprovação do seu cadastro. Se você não tem fiador, nós temos outras maneiras para você alugar o seu imóvel. O primeiro aluguel você só paga daqui a 30 dias. Imobiliária Casa Grande. Compra, venda, locação e administração de imóveis. Avenida Inglaterra 859, fone 3254-5388, no centro de Cambé. Casa Paranaense, a loja pioneira em Cambé desde 1939 e Almeida Mercados, servindo você. Muito bem, então voltamos com o nosso Jornal de Cambé e, como eu disse, vamos conversar com o vereador Rômulo Ianchi, que tem uma proposta de apresentar amanhã em audiência pública discussão sobre a PEC 241 e a medida provisória 746. E nós vamos conversar sobre isso. Professor, seja bem-vindo, muito obrigado por atender o nosso convite. Boa noite ao Benê e uma boa noite especial aos amigos e amigas que nos acompanham. E já de antemão agradecer a oportunidade para que a gente possa divulgar, e o objetivo da audiência é que haja participação e que haja debate. Bem, vamos então separar as coisas, professor. Vamos começar falando primeiro dessa PEC que já foi aprovada na Câmara de Vereadores, mas vai para o Congresso, vai para o Senado. E muito se pode discutir ainda. Como é que está vendo essa situação? Então, primeiro lembrar que a PEC ela é um projeto de emenda constitucional. Ela vai se tornar uma lei dentro da maior lei do país, que é a Constituição. Sim. E para que que vai virar uma emenda constitucional, ela tem 4 votações, Benê. 2 na Câmara dos Deputados e 2 no Senado. Ontem nós já tivemos a notícia que ela passou na Câmara. Então os 2 turnos da Câmara Federal já aprovaram essa PEC. Agora ela vai ser remetida ao Senado e passará por mais 2 turnos. O que a gente tem visto é que essa PEC ela tem sido muito polêmica. Por que polêmica? Porque ela muda muito o cenário, principalmente da administração pública, na questão de teto salarial, de regime fiscal. Então fala em 20 exercícios fiscais, onde você vai ter apenas o repasse da inflação para áreas importantes como educação, saúde, área social. Então o objetivo nosso em relação a essa PEC é de fazer um estudo, é de trazer à comunidade cambeense, a toda a sociedade, a oportunidade. Virá o doutor Scalassara, que é um advogado renomado da cidade de Londrina, foi procurador jurídico da Prefeitura de Londrina também, e ele vai ministrar uma palestra para a gente, onde ele vai explicar tecnicamente o que é essa lei e quais são os efeitos dessa lei. Então, a nossa vontade amanhã à noite é de trazer luz nesse tema para que todos nós possamos entender. Há uma queda da arrecadação?
Infelizmente, e nós acreditamos muito por causa da corrupção, o país vive uma crise econômica, União, Estado e municípios, queda de arrecadação, todo esse cenário perverso. Mas será que é o funcionário público que tem que pagar essa conta? Quem que tem que pagar essa conta? Então, nós queremos fazer esse estudo para trazer conhecimento e daí o cidadão e a cidadã faça o arrazoado e entenda e tenha a sua própria opinião. Bem, a gente poderia até dizer assim, mas o que vocês vão discutir se já está praticamente certo que vai ser assim, já passou na Câmara de Deputados, falta só o Senado bater o carimbo. Mas é que existe muito disse-me-disse nessa situação, muita confusão em realmente o que é e o que deixa de ser essa PEC. Sim, por exemplo, a Argentina, quando ela teve lá um choque de gestão, ela também usou um expediente semelhante. Em menos de 2 anos ela teve que revogar. Eu vi um debate de professores da USP no Senado, uma propositura de uma audiência pela senadora Gleisi Hoffmann na Comissão de Assuntos Econômicos, aonde apontam que ela é temerária, que ela pode reduzir o crescimento brasileiro, porque a área pública investe muito, Benê. E não é aquela conta simples que às vezes eu falo, que é igual da dona de casa. Porque o dinheiro que você gasta dentro de casa, ele sai do seu orçamento. Mas o dinheiro que o Estado, que o município, que a União investe, ele gera economia. Então nós sabemos que o poder público é uma locomotiva de desenvolvimento. E talvez os caminhos, ainda é muito preliminar, Benê, essa discussão. Seria talvez um caminho que erraram muito, que foi a desoneração da riqueza. Aquele Senado e essa mesma Câmara que está aprovando isso, eles desoneraram as riquezas de pagarem mais impostos. Será que nós não tínhamos que fazer uma justiça tributária? A riqueza, não estou falando de produção, estou falando de riqueza. E tudo isso levou a gente a esse cenário. Quanto dinheiro que o BNDES, que fomenta, emprestou, nós não sabemos para quem, e hoje nós estamos aí na crise. Quem vai pagar? Nós, os trabalhadores e as trabalhadoras? Vamos estudar a lei, vamos ver os efeitos, o que for bom nós louvamos, e aquilo que for contrário, vamos fazer a força e tensionar no sentido de que, com as nossas lideranças, com os nossos deputados. Mas nessa votação, como votou em 2 turnos, no primeiro turno, se eu não estiver enganado, o Marcelo Bellinati, que hoje é prefeito eleito de Londrina, ele não votou. Sim. Agora, no segundo turno, ele já votou favorável. Então veja que há Na verdade, acho que ele votou contra no primeiro, né? No primeiro turno ele votou contra, acho que foi o único. Sim. E já agora, que talvez ele já Votou a participou de uma transição, já pegou o número do caixa da prefeitura, ele acaba votando favorável à PEC. Então veja que não é fácil de discutir e não é fácil de se posicionar. Agora, trazendo aqui para Cambé, nós acompanhamos aí alguns alunos que estavam ocupando as escolas e se falava dessa PEC. Há uma confusão nesse sentido? Benê, essa PEC ela vai causar um efeito que nós não sabemos ainda na educação e principalmente na educação pública, porque você vai investir em inflação. O prefeito João Pavinato, ele disse, quando ele assumiu a prefeitura em 2009, a cidade tinha cerca de 90 mil habitantes. Hoje a cidade tem aí quase 110 mil. Será que nesse período, se a prefeitura tivesse investido só em inflação, teria feito creche, teria feito escola, teria feito a UPA? E ó, que ainda tem bastante gente na fila da creche. Sim. Creche que eu digo é o Centro de Educação Infantil. Então, quando eu vejo os alunos fazendo esse debate, é que eles também se preocupam. Tem lei que está dizendo que talvez a educação básica não seja mais obrigatória, que aqueles anos iniciais também da educação infantil. Então, quando os alunos fazem esse debate, a preocupação que eu vejo dos alunos, dos organismos, da UCES, da União Nacional dos Estudantes, é da preocupação com o investimento. Porque nós resolvemos o problema da educação, entre aspas, quando está lá garantido o 4º constitucional, que 25% do investimento tem que ser educação. Sim. Mas não é teto, Benê. O governante... É o mínimo, né? É o mínimo. Sim. E agora estamos falando em teto. É aquilo e acabou. Então veja que se inverteu a questão dos valores. É a crise econômica? Então não tem dinheiro? Vai ter que fazer ajuste? Por isso que nós queremos estudar e esse é o nosso objetivo. Aí a gente passa então para 746, que é uma medida provisória e mais específica em relação ao ensino, ao que vai mudar no ensino médio. Aí é mais complicado. Benê, é bastante complicado, porque o que nós vemos no nosso país, o que uma nação, o que um povo, o que uma família,
ele tem de melhor para oferecer para os seus filhos é a educação. Eu já ouvi muito fazendeiro falar que ele preferia que o filho dele estudasse do que às vezes herdar a fazenda. E com todo respeito, já vi muito fazendeiro, já vi muito empresário perder o capital, mas o conhecimento não. O conhecimento não se perde. Então aquele que é um bom mecânico, um bom eletricista, um bom professor, um bom médico, um bom jornalista, isso ninguém nunca vai tomar dele. E a MP, e veja a diferença, quando está se falando em educação, MP é lei menor. Sim. E PEC é lei maior. Então mostra que o governo também está mais interessado em fazer o ajuste fiscal do que fazer uma legislação forte para a educação. Já faz mais de 2 anos, Benê, que nós, os professores do ensino médio da rede estadual, isso aconteceu em todo o Brasil, e no Paraná, inclusive, nós devemos isso ao Flávio Arnes, que havia um curso chamado Pacto do Ensino Médio. Nós ficamos 2 anos estudando como que funciona o ensino médio no Brasil. E vou te dizer, não é a melhor proposta. Precisa de uma mudança? Precisa de uma reforma? Precisa. Nisso o Temer está certo, nisso o Ministério da Educação está certo, mas ela não pode ser de cima para baixo. Ela precisa ser uma reforma de base, ela precisa ser uma reforma de audiências, de congressos, de mobilização, de toda uma ampla discussão. Porque eu te digo, com todo respeito, o menino e a menina se formam no ensino médio. O que ele é, Benê? Ele consegue um emprego? Ele está profissionalizado? Não. Ele vai ter que prestar um vestibular? O Pronatec foi um grande exemplo disso, que o ensino médio, junto com o Pronatec, trouxe o quê? A oportunidade da profissionalização. Lembra quando nós tínhamos com excelência o curso de magistério, o curso de contabilidade, com o menino e a menina? Ele já saía do ensino médio, que era o antigo 2º grau, ele saía profissionalizado. Ele já abria um escritório de contabilidade. A menina já podia dar aula, e o menino também, que fazia magistério, ele já podia dar aula, que naquela época podia, hoje só com faculdade. Hoje só com a faculdade. Então, nós precisamos discutir o ensino médio? Precisamos. Mas nós não podemos fazer uma reforma de afogadilho e uma reforma sem debater. Então, hoje, quando eu vejo o aluno ocupando a escola, eu vejo que ele é o ator mais importante. Talvez não seja eu sou professor, estou nessa seara. Talvez não seja você, embora um repórter, jornalista, ativista da cidade. Mas ele é o legítimo cidadão que tem que discutir. Tanto que os primeiros pedidos de reintegração de posse que não foram concedidos, os juízes entenderam que quem tem que discutir o ensino médio é quem faz o ensino médio. O nosso alunado, ele que tem essa capacidade. Claro que daí existem outras questões. Infelizmente tivemos um homicídio que ocorreu dentro de uma dessas escolas ocupadas. São menores. Quem está cuidando da guarda desses menores? Há lugares que a maioria queria que tivesse tendo aula. Mas, Rômulo, essa questão desse homicídio, eu até nem relacionaria a essa questão, porque nós já tivemos homicídios aí também em período normal de aula. Eu acho que isso é mais a questão de droga mesmo, que parece tudo que está lá. Agora, a minha pergunta é assim, e também acredito que nossos telespectadores poderiam estar assim perguntando como se não estivessem entendendo o que é que está acontecendo. Por exemplo, nós vamos ter essa modificação do ensino médio, nós vamos deixar de ter algum tipo de matéria, é isso que nós vamos ter? Nós, por exemplo, nós vamos aprender mais história. Como é que vai ser? Da sua área? Sim, então, por exemplo, quando nós fizemos o curso do Pacto do Ensino Médio, o que aconteceu? Você divide em áreas. Área de linguagem, área das ciências naturais, a área de exatas, humanas, e você perde um pouco a composição da matéria. Sim. Nós tivemos recentemente o ingresso da filosofia e da sociologia, que no meu entendimento é ótimo, porque ele permite que já o aluno do ensino médio ele tenha o acesso a um conhecimento mais aplicado. E é isso que está complicado, porque nós não sabemos se vão ser os estados que vão organizar as matrizes curriculares, se vai ter ensino integral. Então, essa medida provisória também, ela não está clara. Ou se vai tirar, por exemplo, num primeiro momento, tiraria Educação Física e Artes do currículo, até Sociologia e Filosofia. Sim. Em contrapartida, o governo do Estado, no nosso caso, ele já posiciona que ele vai fazer a manutenção dessas disciplinas. Não estava claro se era facultativo ou obrigatório. Então, quem que vai determinar isso? O Conselho Nacional de Educação, o Conselho Estadual de Educação que vai deliberar, isso vai ficar solto. Então, o Estado ele pode ter um currículo
ele pode ter uma coisa diferenciada? Porque a própria Constituição e a LDB, ela fala na universalização do ensino. E o que é a universalização? É o cara que estuda lá no Amapá, ele tem o mesmo currículo do cara que estuda aqui embaixo no Rio Grande do Sul ou São Paulo. Então, mas essa questão aí, que a gente às vezes se pega com algumas escolas, por exemplo, particulares, que tem uma grade curricular diferente. Vamos citar aqui em Cambé, você pega o colégio do SESI, do SESI, que fica aqui no Morumbi. Eu já estive fazendo matéria lá e vi que ali é algo diferente. Não é a mesma grade curricular que temos nas nossas escolas estaduais. Então, ali talvez se prepare o aluno para o imediatismo, para aquilo que ele já vai encontrar aí fora, está preparando o aluno para o vestibular, para o mercado. É essa a diferença, Romulo? Ou eu estou falando muita besteira? Então você tocou num assunto muito importante. Se você pegar o Colégio SESI, ele tem uma metodologia totalmente diferente. Sim. Até as carteiras são em forma de colmeia, é um ambiente mais colaborativo, eles trabalham mais em equipe, mas isso é uma metodologia do Sistema S, que ela visa o empreendedorismo, que hoje está embaixo na nossa sociedade. Muitas vezes o indivíduo faz uma faculdade, mas é para prestar concurso, e não para fazer riqueza, para fazer economia na nossa sociedade. Aí você tem as escolas confessionais, que são de cunhos religiosos. Aí você tem os institutos militares. Sim. E esse pessoal tem obtido índices melhores nas provas que têm sido feitas. E a educação pública, ela tem como referência a parte do materialismo histórico crítico. Então ela tem um engajamento hoje maior da formação de cidadãos mais críticos, de cidadãos que lidem com o conhecimento e de forma crítica ele enfrente as mazelas, os problemas da sociedade, como direitos humanos, questão ambiental. Se perdeu um pouco o conteúdo no sentido daquela escola reprodutivista, não é uma escola reprodutivista, ela é uma escola muito mais aplicada. Sim. E no comparativo, muitas vezes esse aluno que estuda nos outros sistemas de escola, eles acabam passando mais nos vestibulares, eles acabam tendo aprovações melhor. Mas o próprio sistema de cotas também modificou isso. Permitiu que as escolas públicas tivessem um ingresso maior. Então você vê, Benê, é um assunto complexo, diverso, que tem que ser sentado com toda a sociedade para que ela possa fazer um debate. A hora que você qualificou isso na base, aí você, na minha opinião, aí você teria condição para fazer o quê? Para transformar isso em lei e regulamentar como que serão as escolas do ensino médio no Brasil. Na minha humilde opinião, não fiz nenhum estudo aprofundado, eu me dediquei mais à PEC 241, não fiz nenhum estudo aprofundado, mas eu tenho essa base porque eu participei do curso. Sim, claro. Do Pacto. Então nós tivemos assim, mais de 8 cadernos que nós fazíamos atividades, prova que hoje o ensino médio ele precisa ser melhorado, é um desafio da nossa sociedade brasileira contemporânea, de que esse menino e essa menina que está no ensino médio, ele tem educação de qualidade pública, e isso claro. é uma consolidação. Nós tivemos no passado, eu vou falar assim, sou mais antigo, eu acredito até, não sei se você teve aula, por exemplo, de canto orfeônico, como é que chamava? OSPB, né? Nós tínhamos essas matérias e isso aí foi educação moral e cívica, isso foi acabando, porque isso os educadores da época acharam que isso não representaria nada no futuro dessas crianças, na nossa época. E agora talvez o que eu sinto é que há essa tendência e talvez até, Romulo, que o próprio sistema que nós estamos vivenciando hoje, com as tecnologias, daqui a pouco nós não vamos ter nem professor em sala de aula mais. Sim, o ensino à distância, online, que muitas vezes você não precisa nem sair de casa. Sim. Claro que a questão da criança, do adolescente e do jovem, eles estar na escola, tem uma questão de socialização, que isso não tem método nenhum que faça. Ele tem que conviver, ele tem que se agrupar, ele tem que participar, é muito importante. Mas nós temos uma sociedade que está dando outra resposta. Nós estamos vivendo uma mudança e isso é mundial. E volto a dizer, eu em 87 eu estudava no Atílio Codato, que era escola, ainda não era colégio. O professor Mauro dava aula de técnicas agrícolas. Nós aprendíamos a fazer enxerto, nós cultivávamos
ali ao lado ainda tem essa horta dentro da escola. O professor Zé Garcia deu aula para mim lá no Atílio de USPB, que era sobre os assuntos e a política brasileira. Eu, no primeiro ano, depois a LDB mudou, porque a LDB entrou em 93. Eu entrei no curso superior em 92. Eu tive EPB, que era Estudo dos Problemas Brasileiros, que todo mundo cola a pecha, que era coisa de militarismo. Mas houve uma mudança e não houve uma substituição. Quando eu ia na escola, semanalmente nós cantávamos o hino nacional, tínhamos a postura e foi mudando e não houve uma substituição de cidadania nesse contexto. Agora, é um assunto que dá bastante conversa e precisa ser debatido. E quem quiser saber mais, amanhã... Isso, amanhã às 19h30 na Câmara Municipal, nós teremos então essa audiência pública, onde já está confirmada a presença do Dr. Escalassara, que é advogado, o pessoal do Catuaí vai disponibilizar professores também que estarão lá, a APP Sindicato, que representa a categoria dos professores, também vai fazer o debate, e esse debate ele é proposto pela comissão. Eu, o Cecílio e o vereador Zezinho, que fazemos parte da Comissão de Participação Popular e Direitos Humanos. Então, mais uma vez, agradecer você e estender o convite. É muito importante que todos participem. Amanhã, às 19h30. 19h30. Na Câmara Municipal. Ok, então. Obrigado, Rômulo, pela presença. Sucesso lá e que seja realmente discutido o assunto de interesse da nossa comunidade. Eu que, mais uma vez, agradeço a oportunidade e que Deus os abençoe grandemente. Nós vamos ao intervalo comercial. Na sequência, você vai conhecer o novo presidente do Harmonia Tênis Clube de Cambé. Já voltamos. A SIC informa. O comércio de Cambé está de portas abertas para atendê-lo. Uma grande variedade de produtos é oferecida aos consumidores. Nosso comércio está sempre com promoções especiais. Comerciante, felice a SIC. Compre em Cambé, prestigie o nosso comércio. Associação Comercial e Empresarial de Cambé. Mais informações, ligue 3251-6361. O Escritório Contábil Marisol presta assessoria contábil, fiscal, trabalhista e abertura de empresas com uma equipe de profissionais com todo o suporte necessário para garantir o seu sucesso e de sua empresa. Contabilidade é assunto sério. Escritório Contábil Marisol, Rua França 236, no centro de Cambé. Fone 3254-4511. Você quer vender, comprar ou locar um imóvel e quer aproveitar as facilidades existentes no mercado imobiliário? Procure a Imobiliária Casa Grande. Simplificação e rapidez na aprovação do seu cadastro. Se você não tem fiador, nós temos outras maneiras para você alugar o seu imóvel. O primeiro aluguel você só paga daqui a 30 dias. Imobiliária Casa Grande. Compra, venda, locação e administração de imóveis. Avenida Inglaterra 859, fone 3254-5388, no centro de Cambé. Casa Paranaense, a loja pioneira em Cambé desde 1939 e Almeida Mercados, servindo você. Muito bem, voltamos com o nosso Jornal de Cambé e nesse bloco nós vamos conversar com o novo presidente do Harmonia Tênis Clube. Nada mais, nada menos que o meu amigo, companheiro Celso Luiz. Boa noite, Celso, seja bem-vindo. Boa noite, Benê, boa noite, amigos da TV. Quem diria, né? Eu tô sentado aqui hoje como entrevistado. Eu tô achando estranho, Benê, não tô... Eu até fiquei assim... Tô desacostumado. Mas eu vou entrevistar o Celso, normalmente ele entrevista as pessoas, como é que eu vou fazer? Mas é notícia, eu tenho que falar. Verdade. Do clube mais importante, mais tradicional da cidade é o Harmonia Tênis Clube. E você encarou aí essa decisão de comandar o clube. Como é que apareceu isso na sua vida? Bom, primeiramente foi como satisfação, porque eu sou sócio desde sempre. Então, para mim, é uma satisfação e um orgulho essa situação. Mas foi assim de surpresa, porque em 3 dias, menos que isso, em 2 dias, se teve uma reviravolta no processo político de sucessão e o meu nome acabou surgindo. E no dia da eleição, falou, o seu nome que vai para a cabeça da chapa. Você aceita? Eu falei sim, foi isso. E quem é que compôs a sua chapa?
Bom, a atual direção estava a cargo do que era atual vice-presidente, que era o Claudecir de Moraes, o Gabiru, que então entrou na vaga que foi aberta pelo Paulo Roberto Antônio Pilica, que veio até então administrando o clube. Ele teve problemas de saúde, né, o Pilica, se afastou inclusive das suas atividades profissionais e também do clube, e aí o Gabiru acabou assumindo. E eu já fazia parte da diretoria desde a anterior, e sempre estive ao lado dele. A gente tem uma ligação de amizade, né, longa, que você conhece, e aconteceu de uma forma natural. O presidente do conselho, que é o Oswaldo Bavia Júnior, também afiançou e bancou também o nome. Tive aí o apoio então do conselho. E aí foi naturalmente, né? Mas foi assim, muito rápido. Não tive tempo para avaliar. Acho que se eu avaliasse a Cida não deixava, mas... Agora, a questão do Harmonia Tênis Clube, assim, o conselho também é uma peça fundamental. Na verdade, o conselho é soberano, né? Quem manda, né, realmente no clube, da forma que é o nosso, é o conselho deliberativo, que elege sua chapa, e a chapa do conselho que elege o presidente. E o presidente aí convida os seus diretores. Hoje, a minha chapa está formada comigo na presidência, o vice-presidente é o Pilica, o Paulo Roberto Antônio, o Gabiru, Claudecir de Moraes, continua na diretoria, e tem outros diretores, né, que já estavam, e alguns novos que nós estamos formalizando agora a direção. O Harmonia é um clube tradicional da nossa cidade, e Celso, e como é que está essa questão de clube social da cidade? Como é que está o Harmonia hoje? Então, olha, inclusive eu tenho que elogiar aqui a administração anterior e as outras que passaram, que trouxeram o clube até os 75 anos, que comemorou recentemente, dia 4 de outubro agora, teve uma costelada e foi um sucesso. Tenho que elogiar o Paulo Roberto Antônio Pilica, porque tocar o clube, manter o clube aberto, de portas abertas, atendendo os seus sócios e também os eventos na cidade, sem o Salão Nobre, que em virtude daquele, lembra da Boate Kiss, né, o evento da Boate Kiss, que pegou fogo, morreu muita gente, as instituições do Corpo de Bombeiros do Brasil baixou medidas enérgicas, e eu acho que certas, corretas na medida de segurança dos salões que abrigam eventos, boates e similares. E olha, ficar sem esse tempo, sem o salão, foi um herói, foi um Hércules, o Pilica, e que trouxe o clube até agora, onde tem um salão reformado, climatizado, com todas as exigências de segurança dentro dos conformes, à disposição da nossa sociedade agora, e que eu digo, né, é a minha maneira de pensar, e todo mundo sabe que a alma do Harmonia Tênis Clube é o Salão Nobre, né? É o salão social, os maiores eventos tradicionais da nossa cidade, até Câmara Municipal já foi lá, já abrigou a Câmara Municipal há algum tempo lá. Eventos super tradicionais, importantes da cidade, acontecem e aconteceram lá. E a gente espera que essa alma do clube, o salão, possa mais uma vez levantar ele como sempre foi e mantê-lo dentro da nossa sociedade, né, inserido no maior grau de importância, né, do nosso município. Quantos sócios tem hoje o Harmonia? São 605 sócios, né, ativos, se não me falha a memória. No momento, dos 605, nós temos aí alguns que estão inadimplentes no momento, porque estamos saindo agora do inverno. Aí acontece de alguns acertarem o que estava pendente e voltam à atividade normalmente. Se a gente conseguir estabelecer um nível de adimplência de 80%, 85%, o clube é viável novamente e se sustenta. Hoje, como vem se sustentando, né, em termos financeiros, você nem me perguntou ainda, mas já fui me adiantando. Tá. Essa parte financeira é lógico que é que mantém o clube, e hoje vocês têm várias atividades no clube. Aonde é que o associado vai mais no Harmonia hoje? Inclusive, esse é um assunto assim que cria até um certo... Não é rivalidade, é uma... sim, tem gente que usa só a sauna, tem gente que usa só a academia, tem gente que usa só a série campestre, o tênis, outros só jogam futebol, o outro só vai lá tomar uma no barzinho. Então tem vários segmentos, né, dentro do clube, como você perguntou. Hoje a gente tem uma grande atividade dentro da academia, diariamente, na sauna, nos dias de sauna que são quartas, sextas e sábado, né? E principalmente ir lá na sede campestre, nas quadras de tênis, né, que tem um grupo de 40, 50 jogadores sócios, né, que estão sempre diariamente lá jogando tênis. E o futebol,
o que a gente pertence mais, né, Benê? Mas que a gente sabe quando chove e quando está inverno, o boleiro se afasta um pouco. Mas no verão, a atividade... E né, o pesqueiro continua ativo? O pesqueiro também tem uma boa atividade, ele está terceirizado hoje. Ele atende sócios e não sócios, aberto diariamente, atendendo a comunidade. E tem também uma boa aceitação, inclusive temos imagens aí, o pesqueiro está muito bonito. Aliás, o nosso clube está muito bonito. Ele é bonito. Você tem imagens aí, você vê que a parte do visual do clube realmente ela é muito bonita e atrativa. O pesqueiro é um pedaço da zona rural da nossa cidade, você vê ali, e inclusive até quando você vai à noite, se a temperatura no centro da cidade está 30 graus, lá está 27, né, 26, que é um pouco até mais frio. E o pesqueiro é um pedaço da zona rural, parece que você está no sítio, né? E quando você sai das dependências da sede campestre, você já está no asfalto dentro da cidade, né? Certo. Agora, das atividades que o Harmonia tem, a caminhada rural, você pretende manter? Sim, todo mês, é uma tradição, inclusive trazendo gente de fora. E estão ganhando já do pessoal de Cambé, viu? Tem aumentado o número do pessoal de um grupo do Londrina a Pé, que já é um grupo formado já há algum tempo. Eles participam sempre de caminhadas. E eles têm também engrossado a fileira dos sócios e não sócios que participam das caminhadas. Inclusive, nesse final de semana, dia 30, nós teremos uma caminhada ecológica pela zona rural de Cambé, 10 quilômetros. Mas vai com acompanhamento de um veículo, né, dando estrutura, levando hidratação e alimentação para os participantes. E antes da caminhada, o pessoal faz alongamento, né, faz o aquecimento ali e um profissional de educação física acompanha o pessoal na caminhada. Isso é para sócio e não sócio? Sócio e não sócio. E não tem inscrição. Chega na hora, 8 horas, chega lá, dá o nome, vai paramentado, né, preparado para a caminhada. Domingo? Domingo, sempre de domingo, às 8 horas da manhã. Sexta-feira tem novidade. Agora já. Já temos nessa sexta-feira, já é o terceiro. Tivemos uma sexta, um sábado e agora na sexta-feira de novo. Geralmente será na sexta. A Feira da Lua. Convido todos a participar, porque todo mundo gosta de um pastelzinho, né? De uma coxinha, uma cervejinha, um refrigerante, um suco, um bate-papo no final de tarde. E às sextas-feiras vai acontecer uma sexta sim, uma não, primeiramente, mas ali no estacionamento do ginásio de esportes, né? Não sócios e sócios... Portão aberto, artesanato também tem. Que legal. E aí você pensa o que, Celso, em termos de dar um upgrade aí para o clube e associados? Olha, inclusive estamos abertos, né, sempre a novos sócios que queiram se associar ao clube. Não existe mais aquela figura de você adquirir a ação, você faz um plano agora em 12 vezes para garantir a sua entrada, né? Tem que garantir pelo menos o primeiro ano, do pagamento do primeiro ano. Fica sócio, um investimento de menos de R$150 por mês e você pode colocar toda a sua família para utilizar todas as dependências do HTC durante o mês. Legal, Celso. Sucesso para você e que encare realmente com força, porque a gente sabe que não é fácil, onde tem muita gente, comandar um grupo aí de associados não é fácil não. Sucesso para você, Celso. Conto com os amigos e com o apoio dos companheiros de imprensa e principalmente o homem lá de cima, né, que ele é o principal parceiro. Tá certo. Conversamos então com o Celso Luiz, presidente do Harmonia Tênis Clube. Ficamos por aqui, voltaremos amanhã às 19 horas com o nosso Jornal de Cambé. Um abraço a você e até lá.